Olá pessoal, eu me chamo Leonardo Issa, eu sou contador. Eu abri esse canal pensando nos estudantes de contabilidade, mas pensando também naqueles investidores da Bolsa de Valores que querem aprofundar mais o seu conhecimento sobre as demonstrações contábeis e como interpretá-las. Antes eu vou me apresentar um pouquinho, falar um pouco da minha trajetória. Eu sou contador, naturalmente, sou formado aqui pela Universidade de Fortaleza, sou especializado em finanças e sou mestre em administração de empresas também pela Universidade de Fortaleza. Eu tive uma trajetória profissional até o momento. Eu comecei já estagiando em uma grande empresa, uma das maiores aqui de Fortaleza. Lá eu trabalhava na holding, no setor contábil. Logo cedo eu comecei já a interagir, o setor tinha mais ou menos uns 40 contadores ali trabalhando e foi uma experiência muito rica, tanto do ponto de vista técnico, mas também de ver como a grande corporação funcionava, como eram os processos, quais eram as problemáticas, quais eram os desafios daquela organização. E lá eu passei mais ou menos uns 2 anos, né? Só que eu decidi sair. A empresa era excelente, eu estava feliz, mas eu tinha um anseio. Qual era o meu anseio? Eu queria me formar sendo contador de direito e de fato. Então eu queria me formar sabendo fazer todas as demonstrações contábeis, sabendo apurar os tributos, pelo lucro presumido, pelo lucro real, pelo Simples Nacional, as obrigações acessórias. E aí eu procurei uma empresa de contabilidade, né? Lógico, fui atrás da maior daqui de Fortaleza também, a maior referência. Consegui entrar. Minha família até questionou um pouco: poxa, você vai sair de uma grande corporação, vai para uma empresa de contabilidade menor e tudo. Mas ainda assim eu resolvi enfrentar porque eu realmente queria, né, aprender. E lá foi uma grande escola contábil para mim. Realmente eu comecei a desenvolver as demonstrações contábeis, né, desde o registro, da conciliação, da elaboração do balanço, da DRE, da antiga DOAR, que não tem mais, enfim. Também aprendi os tributos federais, pelo lucro presumido, pelo Simples. E lá eu tive uma excelente escola. Lá eu já contribuí com aquela organização porque eu já me especializei um pouco no Excel, né? Então, a metodologia de conciliação eu pude aprimorar bastante, né? E eu sei que esse trabalho que eu desenvolvi lá ficou, né, para os demais contadores darem sequência e aperfeiçoarem. De lá, eu fui trabalhar em uma empresa de auditoria. Desde a faculdade, essa é uma área que a gente sempre olha com mais carinho, digamos, e eu fui trabalhar. Inclusive, essa empresa que me selecionou, ela ofereceu 2 caminhos para mim. Olha, aqui eu tenho uma vaga para contador, você vai ganhar bacana, de acordo com o que o mercado paga, mas eu tenho uma vaga em aberto para trainee. E eu dou a você as 2 condições. É claro que uma vai ter um rendimento maior do que a outra. Na época eu não era casado, hoje eu sou casado, tenho 2 filhos, sou casado com a Érica, tenho minha filha Sofia, tenho meu filho Matheus, mas na época eu não tinha maiores responsabilidades financeiras e eu decidi topar a auditoria. E aí eu comecei como trainee, mas a bagagem que eu tinha contábil já me possibilitou eu assumir aos poucos os principais contratos daquela empresa de auditoria. Então, em pouco tempo, eu me tornei já um auditor pleno, um auditor sênior, e na época eu fui o único funcionário a começar carteira assinada e a terminar como sócio-diretor. Nessa empresa a gente aprimorou a metodologia de trabalho, os papéis de trabalho da auditoria, implantamos um bom processo de revisão analítica, a gente fez trabalhos de gestão. Então nós fomos a primeira empresa aqui em Fortaleza a entrar nas redes sociais com bastante força. Então rapidamente as nossas vendas foram subindo porque a gente aparecia com muita frequência no Google, no Twitter, no antigo Facebook. A gente fez também, reformulamos a parte de recrutamento e seleção, criamos a estrutura de cargos e salários, criamos um processo de treinamento e assim, a passagem foi excelente. Só que o que foi que aconteceu? Na auditoria, você levanta as contingências e recomenda, né? Você traz para aquela organização sugestões de melhoria. Quando a gente apresentava as sugestões de melhorias, os empresários, os executivos falaram: não, ok, concordamos, mas como é que a gente implanta? Então, eu comecei a vender contratos para implantar os processos que a gente estava recomendando. E aos poucos eu fui me tornando um consultor de empresas. Até que eu decidi sair e atuei como consultor organizacional, focado em finanças, durante aí 7, 8 anos. Fiz diversos trabalhos em empresas de vários segmentos. Aqui, para citar um, nós acompanhávamos uma empresa de call center, uma empresa de cobrança, na verdade. Essa empresa tinha 2 grandes contratos. Ela tinha um contrato com o Citibank e o outro com o terceirizado da Caixa Econômica. Então, qual era a regra do jogo? Se você conseguir arrecadar mais, essas 2 organizações passam mais
fichas para você continuar cobrando e assim você vai crescendo o call center. E aí a gente começou a trabalhar a organização, né? Começamos ali pelo financeiro, não tinha ali uma gestão financeira bem estruturada, a gente contratou sistema, recrutamos pessoas, desenhamos os processos, instalamos, o processo deu certo, a gente avançou para o call center, então eu mergulhei dentro de um call center, nas minhas horas lá de consultoria, eu ia para a bateria e fiquei lá observando e analisando como acontecia e a gente começou a reformular política de metas, política de convenção, os KPIs da empresa. Aí a gente foi criamos um setor de inteligência, criamos um departamento de recrutamento e seleção que não tinha e a gente foi reformulando a empresa. E nesse período a empresa foi crescendo. Então em 5 anos ela cresceu 440%. Saiu de 70 funcionários para 450 funcionários. E mais do que isso, ela foi premiada sistematicamente como a melhor empresa de cobrança do Brasil, pelo Citibank e pela uma empresa terceirizada da Caixa Econômica. Para nos dar mais orgulho, a mim e a todas as pessoas, aos diretores dessa organização e os funcionários, a gente teve muito orgulho de ter ganho também o Great Place to Work, né, como a 14ª melhor empresa para trabalhar em Fortaleza. Porque você ganhar o Great Place to Work em uma empresa de call center, a gente considerou um grande feito. E aqui eu estou citando apenas um exemplo, eu tive vários outros. Um dos meus clientes, ele me convidou para assumir a gestão da empresa. E eu já estava há 7 anos com consultoria e eu gostava e gosto muito da organização e eu decidi aceitar. Então, eu saí da consultoria e comecei a ser o gestor de empresas. Nessa organização, uma escola de inglês, e lá a gente fez diversos trabalhos. Também começamos pelo departamento financeiro, reestruturando processos, reestruturando sistema, implantamos o departamento comercial, reformulamos a parte de pessoas, né, de organização de pessoas, então separamos em consultor administrativas e consultoras comerciais, e o trabalho foi trazendo bastante êxito. Lá, quando a gente implantou o departamento comercial, né, que a gente reestruturou a parte de política de metas e comissões, a gente contratou pessoas mais dentro do perfil comercial, distribuímos melhor as tarefas. Nesse processo todo, a equipe, como todo, conseguiu um crescimento de 18% na captação de alunos. Então, a gente vem trabalhando e estruturando os processos nesse sentido. Uma outra parte relevante da minha carreira é a docência. A docência, para mim, é a grande paixão. Ela começa lá atrás, quando eu estava finalizando a minha pós-graduação. Eu fiz o seguinte, eu trabalhava com auditoria, então peguei meus casos de fraude, meus cases, organizei uma palestra e eu saí oferecendo essa palestra para os professores que eu conhecia, para eu ter acesso às universidades. Então, eu comecei a ministrar essa palestra nas universidades, na Semana da Contabilidade, às vezes até mesmo em sala de aula, o professor abria espaço para eu trazer ali um pouco da prática para os alunos. E isso foi ganhando força, eu fui conhecendo pessoas, até que eu fui chamado para dar aula em pós-graduação, principalmente as que aconteciam aqui no interior do estado, e assim eu comecei a rodar no interior do estado, ministrando aulas. Depois eu fui para trabalhar na graduação de uma grande universidade daqui, passei um ano e meio mais ou menos, e aí comecei a atuar só nas especializações em MBAs, especificamente focados na disciplina de auditoria contábil e na disciplina de planejamento estratégico. Então, por fim, eu decidi fazer o mestrado acadêmico em administração de empresas para poder aprofundar essa minha área acadêmica, né? E hoje eu ministro, sou professor de graduação da Universidade de Fortaleza, universidade essa a qual eu me formei, onde eu fiz o meu mestrado, onde eu tenho o maior carinho possível por essa organização, e aí lá eu me dedico de corpo e alma. Então aqui é um pouquinho da minha trajetória profissional até o momento. Quem gostou da proposta aqui do nosso canal, por favor, faça sua inscrição e vamos juntos aqui conhecer um pouco esse mundo da contabilidade.